de células. Pesando mais ou menos 1,5 kg, representa de 2 a 3% da massa corporal, mas, apesar do pouco peso, o cérebro consome cerca de 20% do nosso oxigênio e de 15 a 20% da glicose. Por isso, tem cerca de 160 mil quilômetros de vasos sanguíneos, o suficiente para dar 4 voltas na Terra. Esses dados são fascinantes. Tudo isso para desenvolvermos um raciocínio lógico, complexo e abstrato. Algumas pessoas dizem ingenuamente que usamos apenas 10% do cérebro, mas isso é uma falácia. Usamos 100%. O problema é que não usamos corretamente para desenvolver a sabedoria, ser empáticos, libertar nosso imaginário e para dar respostas inteligentes nos focos de tensão. Um dos maiores erros da utilização do cérebro está no uso inadequado da linguagem, mas não da linguagem lógica, mas da linguagem emocional. Por exemplo, falamos milhares de frases diárias, mas não sabemos falar de nós mesmos. Não sabemos transferir o capital das nossas experiências. Não sabemos falar de nossas angústias, de nossos medos, dos dias mais difíceis de nossa história. Somos um cofre mental. Você é uma caixa de segredos? Vive num casulo no território da emoção? Sabe falar de si mesmo? Muitos vivem prisioneiros e morrem prisioneiros, sem nunca ter encontrado suas algemas. Todavia, não apenas usamos pessimamente a linguagem para comunicar o que somos, mas também para ouvir com o coração, uma habilidade que está morrendo na era das redes sociais, onde tudo é rápido e superficial. Está havendo uma epidemia de depressão, ansiedade e suicídios no mundo. Ouvir com o coração é sem dúvida uma grande vacina nessa sociedade consumista, onde cada vez mais nos tornamos um número de cartão de crédito e de identidade, e não mais um ser humano único e complexo. Use bem as habilidades do seu cérebro, ouça bem essa ferramenta e exercite-a. Saia da plateia e entre no palco da sua mente. Saber ouvir é tão importante como saber dialogar. Você sabe ouvir? Não diga rapidamente que você sabe ouvir. Ouvir não é escutar. Escutar é perceber os sons. Ouvir quer dizer perceber aquilo que as palavras não disseram. É penetrar em camadas mais profundas das pessoas que vocês amam. Você sabe ouvir os seus filhos? Se você souber ouvir os seus filhos, você também sabe dialogar com eles, sabe perguntar que lágrimas você chorou e que lágrimas você nunca teve coragem de expressar no teatro do seu rosto. Se você nunca perguntou o que se passa nos bastidores da mente do seu filho, da sua parceira, dos seus amigos, muito provavelmente você é um ótimo escutador, mas um péssimo ouvidor. Se você nunca disse para quem ama aonde eu errei e não soube, você não sabe ouvir, você sabe escutar. E frequentemente gosta de escutar o que as pessoas têm para dizer de positivo da sua personalidade. Eu tenho 3 filhas e ao longo da minha história, uma das coisas mais importantes que eu fazia com elas era perguntar aonde eu errei e não soube, o que eu posso fazer para te tornar mais feliz. E muitas vezes elas falavam das minhas falhas e eu procurava corrigir as minhas rotas, porque eu não queria filhas submissas, filhas que obedeciam a ordens. Eu queria filhas que fossem autônomas, pensadoras, felizes, empreendedoras, capazes de não ter medo da vida, mas medo sim de não vivê-la de maneira inteligente e profunda. Certa vez ocorreu algo inusitado. A minha filha mais velha, a Camila, quando tinha cerca de 14 anos de idade, chegou até mim e com os olhos marejados de água, me disse: papai, você dá tantas conferências, atende tantos pacientes, tem milhões de leitores, mas ultimamente você não tem dialogado comigo, você não tem me ouvido. O que vocês fariam
se errassem na área em que são especialistas? Qual a sua atitude quando alguém apontasse a sua falha naquilo que você é um perito? Frequentemente, quando alguém nos constrange, quando alguém nos critica, a nossa tendência é ter atitude superficial de se proteger, tecendo múltiplos comentários. Toda pessoa que não sabe ouvir se defende rapidamente, é emocionalmente imatura. Toda pessoa que não reconhece os seus erros e não consegue pedir desculpas e não consegue mapear suas loucuras vai levar para o seu túmulo os seus conflitos. E a grande maioria dos executivos, dos médicos, dos profissionais liberais, dos advogados, dos profissionais das empresas, dos pais e professores vai levar para o seu túmulo os seus conflitos porque não mapeiam as suas loucuras, as suas falhas. Tem medo de perceber que são apenas e simplesmente seres humanos, sujeitos a muitas falhas. São imperfeitos, vivendo com pessoas imperfeitas. Bom, veja lá, minha filha falando para um psiquiatra que dá conferências para plateias e mais plateias, que tem milhões de leitores, chegando até mim dizendo que eu não estava conversando com ela, que eu não estava dialogando com ela, que eu não estava ouvindo o seu coração. Qual a minha atitude? Eu não me defendi. Eu olhei nos olhos dela e reconheci que ela tinha razão. Capacidade de defender? Muitas. Poderia dizer, estou ajudando milhares e milhares de pessoas e eu faço isso também por você, pelo seu futuro. É a responsabilidade do papai. Mas nenhuma responsabilidade, nenhuma desculpa há quando nós não usamos o pouco tempo que temos como um momento único para penetrar em camadas mais profundas de quem nós amamos. Você pode não ter muito tempo, mas se você faz do pouco tempo experiências únicas, você vai ser um gigante dentro das pessoas que vocês amam. Mas se você tem pouco tempo e você é entediante, é crítico, um apontador de falhas, ou vive plugado no celular ou na TV, certamente você vai ser um anão, você vai ser frágil lá dentro, porque você não sabe conquistar as pessoas mais caras. Eu olhei para a Camila e, além de pedir desculpas, eu abracei e lhe disse que ela tinha razão. E era uma noite estrelada. Eu aproveitei para lhe dar talvez um dos maiores ensinamentos da sua vida. Pedi para ela olhar para o alto. E curiosa, ela olhou. Então eu falei, filha, escolhe uma estrela. E ela escolheu uma estrela brilhante. E eu lhe disse, de hoje em diante, essa estrela será sua. Brilhando dentro de você, que jamais o papai vai te colocar no rodapé da minha história. Você estará sempre no centro dela. E mesmo quando o papai fechar os olhos para essa vida, eu jamais deixarei de